princípio parece muito óbvio, muito simples. Certamente simples ele é, porque todas as coisas verdadeiras na vida são simples. Nós é que complicamos, a nossa mente é que complica. Mas não sei se ele é tão óbvio assim quanto nos parece. Porque há diferentes níveis de abordagem dos temas filosóficos, e esse é um tema filosófico. E nem sempre nós conseguimos aprender todos os níveis de ensinamento. Isso acontece em todas as tradições espirituais e aconteceu também com Jesus, na sua relação com as pessoas do seu tempo. Costuma dizer que existem dois níveis da prática religiosa. A prática esotérica conhece, que reúne, digamos assim, os estudiosos, os que vão mais fundo, que mergulham nas questões, que refinam os temas, e a prática esotérica com X, que diz respeito ao dia a dia da grande massa dos adeptos desta ou daquela religião. Diz respeito ao dia a dia dos templos, às necessidades, digamos assim, mais corriqueiras, cotidianas das pessoas. Se a gente pudesse relacionar isso com o Espiritismo, diria, há um nível de consolação, pode estar mais expresso no dia a dia do funcionamento das casas, dos templos espíritas, e há um nível de elaboração filosófica. Desde Kardec nós sabemos que a grande força do Espiritismo repousa na sua filosofia. Kardec, embora tenha estudado minuciosamente a fenomenologia, porque a doutrina surge a partir da fenomenologia, surgiu a partir da fenomenologia, Kardec coloca a fenomenologia em segundo plano. E diz assim, que faríamos uma ideia errônea se julgássemos que a força do Espiritismo, a doutrina espírita, está na fenomenologia mediúnica. Ela está em sua filosofia, ou seja, na sua elaboração sobre a vida, sobre o mundo, sobre os seres, na sua cosmogonia, na sua visão de universo. É isso que pode realmente mudar a vida, não apenas dar clareza, que é o que todos nós precisamos para viver bem, de clareza de visão. Todos os nossos problemas decorrem da nossa ignorância. Ignorância no sentido filosófico. Ignorância, aí, um termo mais relacionado mais com sabedoria do que com acumulação de conhecimento formal. Então, todos os nossos problemas, todas as nossas inseguranças, todos os nossos medos estão relacionados com esta ignorância. E à medida em que surge clareza de visão, nós vamos encontrando o nosso eixo. E isso, esse tratando de Espiritismo, é dado pela filosofia espírita. Nós podemos ter digamos assim, um alívio, até uma cura em um tratamento mediúnico, na aplicação do passe, mas se nós não conseguimos avançar nesse nível da elaboração filosófica, se a doutrina não nos diz nada, certamente nós viremos muitas e muitas outras vezes em busca do passe, em busca de uma cura mediúnica, porque a cura real ela surge da clareza de visão. Bom, mas aí a questão, o porvir e o nada, que eu disse, aparentemente é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Aí eu começaria
lembrando que uma das questões filosóficas mais, digamos assim, intrigantes para o filósofo, não tanto para nós, não tanto para os crentes, não tanto para o homem também que não pensa nessas questões, que está só na vida vegetativa, né? Só sorrindo, brincando, que é muito bom, sinal, né? Mas não tendo ainda a capacidade de elaborar sobre o ser, o destino, a dor, o universo. Então, para o filósofo, uma das questões mais intrigantes é: por que existe algo em vez de nada? Uma das grandes questões de filosofia. Por que existe o universo? Por que existem os seres, os inanimados, os seres sencientes, todos aqueles que sentem, não é? Os seres mais evoluídos entre os seres sencientes, como o homem? Por que existe isso e não existe nada? Essa é uma questão que angustia, digamos assim, o filósofo. Mas um dia desse eu lendo um livro, um belo livro, eu até recomendo para quem gosta de leitura, do Jean-Yves Leloup, um dos livros dele chama-se, um dos mais recentes, O Sentar e o Caminhar. Um livro belíssimo, escrito assim, porque são questões muito profundas, muito refinadas. Talvez a maioria das pessoas não tenham uma certa, digamos assim, não fiquem tão à vontade lendo as páginas do livro, ou, pelo contrário, talvez fiquem muito à vontade, porque, embora trate de questões muito refinadas, trata essas questões de modo poético, lindo, lindo, lindo. Então, lendo esse livro, Jair repete que realmente é uma questão intrigante para o filósofo, né? Porque existe algo, porque existem as coisas em vez de nada. Porque aquele mistério que nós chamamos Deus, no nível da nossa prática religiosa, resolveu fazer os universos. Hoje fica difícil a gente falar em universo, só porque até a ciência sabe que existem inúmeras dimensões. As teorias mais avançadas nos levam a admitir que existem inúmeras dimensões. Então, podemos considerar essas dimensões de universos, múltiplos universos. Porque o mistério que se chama Deus criou essas múltiplas dimensões, coisas com formas, e preferiu não ficar paradinho sem criar nada. Não? Mas aí Jean-Yves Leloup diz assim, não, mas o místico, ou seja, aquele que aprofunda a sua experiência espiritual, que vai lá no fundo, que medita, que ora, que dá um mergulho interior, que não se contenta em observar o que está fora, mas também o que está dentro, talvez dizer para o místico, a pergunta intrigante não seja por que existe algo em vez de nada, mas sim por que não existe o nada em vez de algo, em vez de alguma coisa. Isso porque o místico já realizou um nível de refinamento tal nas suas elaborações espirituais que ele percebe que o real é informe. Aquilo que é real não tem forma. E é isso que as religiões nos dizem, todas, inclusive o Espiritismo. No nível filosófico, no seu nível esotérico, conhece, todas as religiões nos dizem isso. O real é aquilo que não tem forma. Aquilo que tem forma, nós poderíamos dizer, lá com os hindus, Maya, é ilusão. Não é que não exista, entendeu? Quando a gente chama ilusão assim, a gente está dizendo, não é que não exista. Não existe o meu corpo, não existe este prédio, não existem os planetas. Os planetas existem, mas existem, e os corpos, tudo, existe de forma dependente daquilo que não tem forma. Ou para usar uma linguagem mais próxima, mais, digamos assim, mais espírita, aquilo que é material emerge daquilo que é espiritual. E aquilo que é espiritual, quando nós falamos de algo que é espiritual, nós estamos falando de algo que
não tem forma. Quando eu digo assim, esse espiritual que eu estou falando agora, essa palavrinha, é até um pouco diferente daquele espiritual que a gente usa quando está falando dos espíritos que os médiuns veem. E também das colônias espirituais que são descritas nos livros mediúnicos. Estou falando lá do âmago, do cerne, da mônada celeste. Daquilo que quando Kardec perguntou para os espíritos, né, digam aí de que se constituem os espíritos, eles responderam, não temos como dizer. Não há elementos para dizer. Vocês podem simbolizar, se vocês quiserem, traduzir isso através de um símbolo. Então, podeis imaginar, simbolizar o espírito como sendo uma chama, a mônada celeste como sendo uma chama, mas será um símbolo material, para a gente entender o que é espiritual. Quando nós estamos nessa dimensão da forma, nós só conseguimos tratar daquilo que é espiritual, fazendo analogias com aquilo que está no nível da forma. Tudo isso que está escrito nos livros sagrados, inclusive Bíblia, Bhagavad Gita, os sutras budistas e os livros mediúnicos também, nós vamos encontrar uma sequência de analogias com coisas que nós conhecemos ou vivenciamos ou experimentamos através dos sentidos, da nossa vivência material, para fazer a gente ter uma ideia daquilo que seria algo num plano que não tem forma. E no entanto, esse plano que é tão difícil a gente a priori lidar com ele, imaginar, definir, conceituar, eu diria que é impossível conceituar. Todos os conceitos que a gente tem são aproximações. Todos os conceitos, como os conceitos de Deus. Até a bela explicação que está na questão número 1 do livro dos Espíritos sobre Deus, que parece preencher a nossa sede e aplacar um pouco a nossa perplexidade, também é uma aproximação. Deus não dá para definir, as coisas reais não dá para definir, não dá para colocar no conceito. Até mesmo aquilo que nós chamamos de a seiva da vida, que está identificado com o próprio Deus, que é amor. Tudo que os poetas escrevem, tudo que os sábios escrevem sobre amor, é uma aproximação. Ou a gente poderia dizer também, com os filósofos da ciência, vou ter que dizer com aquelas pessoas, né? Como a gente diz às vezes numa conversa entre família ou num restaurante, aquele artista, porque de repente, Popper, um dos mais importantes filósofos da ciência, Karl Popper, disse, lembrei, né? Eu preciso dispensar. Karl Popper disse: existe o real, que é aquilo que é a verdadeira essência das coisas, existe a realidade dos sentidos, aquilo que conseguimos perceber, interpretar através dos nossos sentidos, e existe a realidade das ideias, que é isso que os filósofos trabalham, Kardec trabalha exaustivamente na codificação kardeciana. E disse Karl Popper: o real nós não sabemos, nós não conseguimos explicar, mas nos aproximamos do real através da realidade dos sentidos e da realidade das ideias, que são coisas elaboradas. Bom, eu estou falando essas coisas ainda nesse nível em que queremos encontrar uma resposta para essa coisa que chamamos de nada. Em termos espíritas, em termos esotéricos, com X, ou seja, no dia a dia dos centros espíritas, nas palestras que nós fazemos, na consolação que nós damos no diálogo fraterno, nós dizemos, com Allan Kardec, por sinal, que é o codificador da doutrina espírita, o nada não existe. O nada não existe. Essa é a postura, essa é a posição da doutrina espírita. Sempre existe alguma coisa. Ok? Agora, é a postura da doutrina espírita, mas é também a postura das demais tradições espirituais.
todas as tradições espirituais, de algum modo, mudam um jeitinho aqui, mudam um jeitinho ali, mas todas nos dizem também que o nada não existe. Ok? Existe até mesmo o budismo. O budismo não é uma religião teísta, não trabalha com a ideia de Deus como nós trabalhamos. Também não trabalha contra Deus. Quem disser assim, o budismo é ateísta, é não sei o quê, também não é. Simplesmente Buda achou que podia trabalhar o processo da mente. E deixa a questão, e ele trabalhando o processo da mente, ele viu o seguinte: existe um vazio, que ele chamou de vazio, de onde emergem todas as coisas. Os budistas certamente têm elaborações filosóficas mais profundas sobre o vazio, mas nós poderíamos nos atrever a dizer que aquilo que em budismo se chama vazio é mais ou menos aquilo que em cristianismo nós chamamos, na raiz judaico-cristã, nós chamamos de Deus. É do vazio, admitem o budismo, que surgem todas as formas. É deste vazio que também o budismo admite. Nós não sabemos dizer o que é. E nós cristãos dizemos: é de Deus o mistério que criou todas as coisas. Ou se quiser ficar com a pergunta, a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos: a inteligência suprema, causa absoluta de todas as coisas, que emergem todas as formas. Então, seja vindo do vazio, seja vindo do mistério de Deus, há uma criação que emerge dessa luminosidade misteriosa que é a fonte da vida. Então, nada não existe para nenhuma tradição religiosa, e principalmente para o Espiritismo. Sempre existe alguma coisa, mesmo quando nós estamos falando daquilo que não tem forma, daquilo que é a mônada celeste, daquilo que é o Espírito, aquilo que os Espíritos que falaram de Kardec não souberam dizer exatamente o que era. Ainda assim, aquilo é alguma coisa, porque é a consciência que cria. Vamos chamar agora Deus, vamos chamar o vazio, vamos chamar o trimurti do hinduísmo, vamos chamar agora consciência. É a consciência primordial que cria todas as experiências de forma que é isso que a gente conhece no nosso dia a dia. Eu disse que estava falando, quando eu falei espiritual agora, a palavra espiritual não era exatamente aquilo que a gente lê, que a gente usa quando a gente está se referindo. Um espírito apresentou seu mérito. Nem exatamente aquilo que a palavra espiritual que a gente usa quando estamos falando de colônias espirituais. Por que eu falei isso? Será que eu me distanciei muito da codificação kardeciana? Não, acho que não. Tenho a impressão que não, pode ser, não desbesteiro, mas está dizendo sério. Acho que não, porque desde o tempo de Kardec, nós sabemos que a codificação kardeciana, a codificação nos diz que aquilo que os médiuns veem, que é a projeção espiritual através de uma coisa chamada, de espiritismo se chama perispírito, que em outras tradições, como as do Oriente, do hinduísmo, as inúmeras seitas do hinduísmo, tem o nome de corpos, diferentes corpos, né? Corpo etérico mais grosseiro, né? Corpo astral, que seria o mais próximo daquilo que nós chamamos de perispírito em espiritismo, corpo mental, que seria o corpo que forma o corpo astral, que em espiritismo a gente não fala muito, exceto o André Luiz, no livro Evolução em 2000. É uma pena que a gente não tenha desenvolvido esse tema ainda em espiritismo, mas André Luiz se refere ao corpo mental como sendo o estruturador do perispírito, que por sua vez é o estruturador da forma mais densa do corpo físico. Pois bem, quando falamos de perispírito, quando falamos das colônias espirituais, apoiados já em Kardec, cuja época acumulava menos conhecimento do que a nossa hoje, em física quântica, teoria de redes, informática, biologia molecular, etc, etc. Mas apoiado mesmo no conhecimento do século XIX, nós podemos dizer que ainda estamos falando dele, mas
Tem. Ok? Então, por isso há uma diferençazinha entre espiritual, que se refere à mônada, que está na essência, e aquilo que é, aquilo que os médiuns veem, e aquilo que está estruturado nas chamadas colônias espirituais. Aí a gente poderia até descer um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Aí quando a gente vai a André Luiz, antes de André Luiz já houve descrição de colônias espirituais. Bom, isso começou na raiz judaico-cristã. Podemos dizer que isso começou com os antigos profetas. Aparece de uma forma bem enfática com Paulo, falando até do sétimo céu, escrevendo, né? Depois, na Idade Moderna, aparece com Swedenborg, um grande médium do século XIX ou XVIII, não me lembro, 18 ou 19, acho que foi 18, século XVIII. Swedenborg também descreve cidades espirituais. E no século XX nós temos André Luiz consolidando esse tipo de narrativa a partir do livro Nosso Lar. Mas o que é que aparece em Nosso Lar para explicar essa fenomenologia? Porque as colônias espirituais é uma fenomenologia. É importante que a gente não perca de vista isso. Então, em Nosso Lar, nós vamos encontrar André Luiz explicando lá no início das narrativas que as colônias espirituais são fenômenos ideoplásticos, ou seja, são sustentados por um grupo de mentes. Um grupo de mentes que, em linguagem espírita, seria um grupo de mônadas, de essência, daquilo que não tem forma, gerando a forma. Então, as colônias espirituais são fenômenos ideoplásticos. Como o tempo passa, quando o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com uma coisa e também a gente vai colocando, digamos assim, tudo que a gente traz atavicamente do passado, que está acumulado na nossa mente, né? Das religiões tradicionais, da visão de terra plana, né? Da visão de sistema geocêntrico, as estrelas, o Sol girando em torno da Terra, a visão dos anjos e demônios da Idade Média. Aí de repente a gente corre até o risco de achar que as colônias espirituais existem por si mesmas. Elas não existem por si mesmas. E elas são datadas, elas têm começo, como tudo que tem começo, elas podem ter fim, elas estão dentro, digamos assim, do ritmo que rege a forma. Todas as formas emergem, ficam ali um tempo, depois elas declinam, elas desaparecem. O que permanece é aquilo que está sempre gerando as formas, ou seja, aquilo que nós chamamos de espírito, aquilo que é alguma coisa, que não é nada, que é a consciência, é a força da vida, é a geradora de todas as formas. Então, meus amigos, eu estou deixando essas reflexões. Eu sei que isso não é muito, digamos assim, usual. A gente talvez no EJA seja mais fácil falar isso, porque as pessoas já estão com abertura. Mas com a permissão do Aldimar, né, Irandi e todos os diretores da casa, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto porque, na verdade, não é legal que a gente só sente para ouvir respostas que a gente já sabe. É legal também que a gente volte para casa com perguntas. Então, nessa introduçãozinha que a gente fez sobre o nada, que é só uma introdução, que vai levar vocês a ler Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, depois lá no Céu e Inferno, no trecho que foi lido, a introdução do capítulo, depois em Obras Póstumas, Kardec volta a falar do nada, né? Nós vamos também ver outras obras e raciocinar com isso. Isso tem alguma importância? Será que alguém pensou isso? Isso não tem importância nenhuma. Isso é planar além das nuvens, não tem nada a ver com o meu dia a dia, com meus filhos, com minha mulher, com meu marido, né? Meu marido que está chato, a mulher que está queimando o meu cartão de crédito, torrando. Isso não tem nada a ver. Tem, sabia que tem? Muito.
E muito. Porque a percepção que a gente tem dessas coisas, acerca da natureza da essência, vai definir a nossa vida no dia a dia, na nossa relação com as pessoas, com as coisas e com nós mesmos. Não é por outro motivo que a gente está angustiado, que a gente está preocupado, ele não atingiu aquele nível que Jesus já deu o conselho há 2000 anos: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Que é um conselho de Jesus, um remédio de Jesus para a ansiedade. Mas existe um modo melhor para o nosso dia a dia, no dia de hoje, do que a ansiedade. Mas por que a gente fica ansioso? Porque a gente acha que o essencial é o corpo que a gente tem, os sabores que a gente sente, o status que a gente conseguiu derrubando, só Deus sabe quem, passando às vezes por cima da mãe, não é? O dinheiro que a gente acumulou no banco, os prazeres que a gente desfruta. Como isso parece ser o essencial, ou seja, só aquilo que é percebido pelos sentidos, nós acabamos tendo essa vida dominada pela ansiedade. E agora? E eu não fiz? E o minutinho que eu perdi? E a meia hora? Minha morte está se aproximando. E nos perdemos em desespero por causa do nosso niilismo, uma postura existencial. Mas o nada não existe, nos diz a doutrina espírita, nos diz todas as crenças, todas as tradições espirituais de certo modo. Porque aquilo que existe é algo que não se confunde com a expressão ilusória das formas. Eu vou dizer algo mais ainda, eu sei que vai ser que é um pouquinho, que também não é muito comum, mas é importante para a gente complementar isso. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: nós somos espíritos, tá? Se a gente quiser colocar numa frase, o que o rapaz falou nessa noite? Nós somos espíritos. É importante que a gente tenha essa ideia: nós somos espíritos. Estamos encarnados, estamos usando uma interface material, uma forma, mas nós não deixamos de ser espíritos. Isso já mexe com a questão seguinte, que é o porvir. Okay? Nós não deixamos de ser espíritos porque estamos encarnados. Nós éramos espíritos antes de encarnarmos, somos espíritos agora manipulando esse corpo, essa interface física, e continuamos sendo espíritos depois que esse corpo, seguindo a lei para todas as formas, se decompõe. Desaparece. Okay? Então, o que estamos querendo dizer? Somos espíritos e o real é espírito. Se temos isso em vista, a nossa relação, a nossa vida no meio da matéria pode ganhar qualidade. Porque ganharemos clareza de visão e saberemos trabalhar com a matéria sabendo aquilo que ela é para nós. Um recurso, uma ferramenta de trabalho e um recurso menos material do que a gente imagina. Vejam que isso é importante. Agora vamos buscar a ciência do século XX. Ok? Nós achamos que o mundo material é concreto, não é? O materialista não filosófico, materialista também que não estuda, ok? Materialista assim, por modismo, é? Exalta muito a forma. O que eu tenho, o que eu pego, o que eu sinto. Mas aquilo que se faz hoje na fronteira da ciência diz o contrário. Que aquilo que nos parece ter existência concreta, como esta parede, como este livro, como o meu corpo também, não é tão concreto quanto a gente imagina. Que a matéria é feita, a matéria contém muito mais vazios do que a gente imagina. A matéria nós sabemos hoje, até os meninos do primeiro grau sabem, ninguém discute mais isso hoje, né? Isso se discutiu lá no tempo de Demócrito, na velha Atenas, mas hoje não. Todo mundo sabe que a matéria é constituída de átomos.
Não é isso? Antigamente, no meu tempo, quando eu comecei a estudar, olha como eu sou velho, se dizia que o átomo era a menor parte da matéria, era indivisível, do seu também, né? Aí depois a gente sabe, começou a ver que o átomo não era a menor parte da matéria, que tinha partículas menores dentro do átomo. E certamente há partículas ainda menores dentro dessas partículas menores que nós conhecemos hoje. Pois bem, nós vamos falar com o átomo para não assustar ninguém. O átomo é aquela coisa invisível. A gente não vê o átomo, a gente tem uma equação que diz que existe o átomo. Não é? A gente vê moléculas, mas o átomo a gente não vê. A gente sabe por causa da conta, da matemática ali aplicada na física, que existe o átomo. Pois bem, mais de 90%, estou dizendo mais de 90% porque eu perdi o número exato, mais de 90% do átomo é espaço vazio. O átomo tem um núcleo, já dizia Fritjof Capra, quando escreveu um livro que foi um marco 20 anos atrás, chamado Tal da Física. Todo mundo devia ler esse livro, é um livro muito interessante. Todo espiritualista devia ler, mas saiba que ele já está também muito ultrapassado, já tem coisas e mais coisas a mais de conhecimento depois daquele livro. Mas o tal da física de Fritjof Capra, ele dizia, olha, tome um átomo como sendo, o espaço de um átomo, como sendo um campo de futebol. O núcleo será uma laranja no centro do campo de futebol, onde o juiz põe a bola para começar o jogo, e os elétrons, grânulos de areia, de farinha, circulando no espaço de um campo de futebol. Isso dá uma ideia do vazio que existe dentro da matéria. Mas a gente sabe que dentro das partículas ainda existe mais vazio. E a gente sabe que, na verdade, o que existe formando a matéria, o que é? Energia. Energia condensada resulta em matéria. Quando se descondensa, resulta em energia. Nós estamos falando de um nível grosseiro, matéria mesmo. E ainda assim não é o espiritual. Okay? Aquilo que eles chamam de espiritual é realmente algo que a gente só pode dizer com o livro dos Espíritos. Não tem forma. Não tem elemento para a gente dizer. Essas analogias que fazemos com matéria é só para a gente ter uma ideia, para a gente não se perder. Pois bem, meus amigos, já que a gente entrou em acordo, eu estou imaginando, né? Porque na mente de vocês eu não sei. De repente, esse rapaz está falando demais. Ó, demais, não põe mais ele aqui. Né? Põe outro na escala. Mas vamos supor, chegamos a um acordo. Existe não tem forma. O real não tem forma. As formas emergem como coisas que são transitórias, como coisas que emergem como sonho, ou se trabalha até com realidade, com a imagem de realidade virtual. O universo como realidade virtual. O que tem no fundo, podíamos considerar informação pura, que forma o código, que gera as formas que a gente vê no computador. Okay? Então, chegamos ao acordo. O que existe, o real não tem forma. E este real existe antes da forma existir, durante a existência da forma e depois da existência da forma. Ou seja, um porvir, naquilo que chamamos de porvir. Aí entramos na questão da vida futura ou do porvir, que Kardec também fala com muita propriedade. Kardec surgiu, o Espiritismo surgiu, e surgiu o trabalho de Allan Kardec num período de, digamos assim, de florescimento muito forte do reflorescimento, que existia antes. Na Grécia Antiga já tinha materialismo, mas de reflorescimento muito forte do materialismo. Então, Kardec se coloca, depois que ele vai dar estudo dos fenômenos e vê que existe algo que não é bem aquilo que a corrente materialista está explicando, que a corrente materialista ela floresce quando há o ocaso das doutrinas tradicionais religiosas. E a ciência avança, começamos a ver que algumas coisas
não batiam nas crenças religiosas. Hoje nós sabemos que não é nem tão assim, porque o conhecimento religioso nós temos que levar em vista o aspecto simbólico. Se nós levarmos o aspecto material, muita coisa do aspecto religioso fica envelhecido. Até mesmo a doutrina espírita pode ter isso ou aquela coisa que fica envelhecida, se nós não considerarmos, trabalharmos também um aspecto simbólico. Mas vamos lá. Então os cientistas, alguns cientistas, os orgulhosos, os vaidosos, para que nós vamos precisar de Deus e de Espírito agora? Se no século XIX nós temos a deusa ciência, que explica tudo, etc, etc. Então vai Kardec se opõe, com base nos estudos que eles fazem, a partir da fenomenologia espírita, não é bem assim. Podemos ter essa ideia errônea de que existe sua matéria, porque nós vimos estudando o espiritual, lidando com o espiritual de uma forma errada, mas agora temos esses fenômenos que nos indicam uma nova metodologia, nos levam também a fazer novas analogias acerca do espiritual. E esse espiritual é que está na raiz de tudo. Mas Kardec se preocupava para falar também as pessoas do seu tempo. Kardec ele é, digamos, ao mesmo tempo esotérico com S e esotérico com X. Ele é um bom comunicador. Então Kardec tinha essa preocupação, ele colocou isso claramente, né? Tinha essa preocupação de colocar as coisas de uma forma que todo mundo entendesse. Eu acho que ele era meio jornalista, sabe? Colocar de uma forma que todo mundo entendesse. Então Kardec vai falar muito em vida futura. Vida futura, que é uma coisa que é tradicional em todo meio religioso. Mas só que às vezes quando a gente fala de vida futura, a gente tem uma ideia ruim do que seja. Porque até mesmo num centro espírita a gente pode encontrar alguém achando que a vida futura é algo que vai surgir um passe de mágica depois que a pessoa estica as canelas. Não é exatamente isso. No espiritismo não. Em outras doutrinas até sim, pode até ser. Mas nem vejo isso. A gente olhando o simbolismo de todas as tradições cristãs, nós não vamos ver isso não. Tá? Talvez assim, quem leva a ferro e fogo a questão da ressurreição, talvez veja isso. Né? Planta-se o corpo material, acabou, não tem mais nada, surge um corpo espiritual que não tem nada a ver com a experiência do anterior da mônada que animava o corpo material, talvez, mas o espiritismo não é assim. Então aquilo que nós chamamos de porvir ou vida futura, que Kardec chama, é a continuidade da vida, ok? Não é um passe de mágica. E como o espiritismo é experimental, a fenomenologia espírita mostra isso. Mostra que não basta morrer para você ficar pior ou ficar melhor, para você virar anjo ou virar demônio. Você vai continuar com a sua carga de energia, né? Com aquela carga de energia, ela pode se transformar, porque a vida é fluxo. É importante ter essa outra coisa que a gente colocar na cabeça: a vida é fluxo, de mudança constante, porque isso também, ter consciência disso ajuda muito na qualidade de vida nossa, diminui os apegos que geram tanto sofrimento e diminui também as aversões que geram. Mas a vida futura, então, é a continuidade da vida. Quando nós tivermos no primeiro dia depois da nossa desencarnação, nós continuaremos a ser aquele espírito que éramos antes de nascer, antes da gestação, antes da fecundação do óvulo. Ok? Apenas estamos em um outro estado. Então a expressão vida futura é a expressão didática. Fala, está em uso, mas não podemos perder de vista a interligação, o contínuo que é o espírito, o eixo que é o espírito. A mônada celeste pode animar uma forma aqui, ou seja, expressar uma forma aqui, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra, e no entanto é o mesmo contínuo energético. Então nós somos isso. Para encerrar, acabou o tempo, nós somos espíritos. Aquilo que a gente é, na verdade, não tem forma, mas é aquilo que a gente chama de consciência. É aquilo que vai reconhecer a forma, às vezes de modo errado, por causa das nossas ilusões, e que é aquilo que preexiste
vive e sobrevive, sobreviverá ao mal. Bem, meus amigos, meus irmãos, pensemos nisso, estudemos esse tema. Não precisa estudar, digamos assim, nesse patamar que eu coloquei hoje, se foi uma coisa amarga para alguém, né? Mas existem muitos patamares para a gente estudar, porque essa questão é primordial. Enquanto a gente não resolve isso, eu não vou dizer resolve, porque talvez seja pretensão, as questões da vida estão abertas. Mas enquanto a gente não equilibra isso dentro de nós vamos damos muita cabeçada e a qualidade de nossa vida fica muito legal. Que Deus nos abençoe. Agora sim.